Surgiu do ventre da extensa mata virgem, com cruzada e pousada do tropeiro, no Passo Mormon iniciou sua cidade. Buenas, gauchada amiga, a partir de agora estamos abrindo as porteiras para mais um programa Bate Casco aqui pelo DI Play, Facebook do Jornal Diário do Iguaçu. Desde já manifestar aqui a minha gratidão a você que acompanha nossa programação, curte, comenta e faz chegar mais longe. Ah, lá, puxa, tia Picuxa. E hoje eu tô faceiro, barbaridade, já sou faceiro e hoje eu tô faceiro que nem piara e bombacha nova recebendo visita, né? E uma visita super especial e que eu tenho uma admiração, olha, enorme, né? Pela pessoa que é, pelo profissional que é, né? E somam-se as minhas palavras e traduzem tudo isso a comenda, a honraria que ele está recebendo, aliás, recebeu nesta quinta-feira, dia 12 de junho, cidadão catarinense. Falo do Dr. Alfredo Lang, empresário do grupo hoteleiro, jornalista, radialista, né, com o seu programa diário na Condá FM 98.9. Uma grande pessoa. São tantos títulos que a gente poderia dar que eu fico até pequeno aqui diante dele, que é meu patrão também, né? Estou lá no Grupo Condá de Comunicação, na Condá FM 98.9. Vamos fazer 25 anos de Chama Nativo. E para mim uma emoção entrevistar o patrão e hoje está aqui no Grupo DI de Comunicação, que a gente também trabalha aí já há 22 anos. O seu buenas ao pessoal que assiste o nosso Bate-Casco, Dr. Alfredo Lang. É uma alegria poder cumprimentar a todos deste importante veículo de comunicação que se alia à competente imprensa de Chapecó, com repercussão significativa, não apenas na capital do Oeste, mas em toda a região. E particularmente saudar o César da Luz, que, através da ocupação profissional da mídia, tem levado a tradição gaúcha a um ponto de conhecimentos mais amplos e mais significativos de toda a história que ocorre nesses pedaços aqui do sul do Brasil. Barbaridade. Olha, nós vamos falar um pouco da trajetória do Dr. Alfredo Lang, né? O que levou, né, a ele a receber um título, e não é só esse, né, que já recebeu aí na sua longa trajetória de serviços prestados à imprensa, a clubes de serviços, né, a comunidade em geral, aquele voluntariado onde que você não ganha nada a não ser o prazer de fazer e estender a mão e ser solidário. E vamos falar também de tradição, ele tem a sua participação, a sua importância lá no início, né, aí da nossa tradição gaúcha. Mas, doutor Lang, eu gostaria que o senhor falasse um pouco gaúcho de Getúlio Vargas, né, vindo para cá. Conta um pouquinho dessa sua trajetória para lá. E eu suponho que o senhor tenha chegado aí no início dos anos 70 e nos conte como é que era a cidade que o senhor encontrou. Hoje é uma gigante, né? Todo mundo fala em Chapecó. Onde que a gente for no Brasil, o pessoal, pá, Chapecó. No mundo. No mundo! O senhor tem andado pelo mundo também. Mas conta pra gente aí. Bom, inicialmente nasci em Getúlio Vargas, numa cidade pequena, mas um município que tinha uma pujança, porque daquele Getúlio Vargas que eu deixei para trás, formaram-se 4 municípios novos. Opa! E a economia padeceu muito, porque, lamentavelmente, com saudades da minha terra, como diria o poeta, grandes
empresas de Getúlio Vargas deixaram de existir. Getúlio Vargas tinha um centro cooperativista evoluído à época. Haviam 5 cooperativas. Havia a Serra Malte, muito conhecida cerveja. 1900 e... Não, a Serra Malte era nos finais dos anos 50. Uhum. Nós tínhamos 2 cortumes exportadores de couro. Tínhamos fábrica de couro para confecção. Tínhamos fábrica de gaita. Tínhamos fábrica de liquidificadores. E Nossa. tudo desapareceu. E muitas vezes, claro que outros fatores podem ter contribuído, mas o problema da política pode ter conotações com determinadas ações. Olha só. Porque muitas das coisas foi legislação ambiental. Mas não era tão exigente como é hoje o aspecto da fiscalização. Sim. Hoje até nós temos exemplos positivos em Chapecó e região, onde atividades que poderiam ser consideradas poluidoras, não, obtiveram, realizaram, investiram, e muito bem o poder público poderia fazer barragens de contenção de resíduos, no caso dos curtumes, e outras atividades não eram tão poluidoras. Tinha frigorífico na estação, que hoje é município, e a gente começou a comungar um certo desânimo quando se perdeu um pleito lá do nosso lado partidário, porque a época lá era bipartidarismo, não tinha terceira via. Arena MDB? Arena e MDB, e a Arena tinha sublegenda e o MDB tinha sublegenda, e aí gerava uma confusão. Tanto que o resultado eleitoral de 1968 trouxe a eleição do prefeito do MDB e a maioria da Câmara da Arena. Eu, inclusive, fui vereador líder da bancada de oposição. E a visão que tinha um lado e do outro, no aspecto da manutenção de emprego, né? Porque hoje, com tristeza, eu constato que a principal atividade econômica da minha querida Getúlio Vargas é grupo de aposentados. Bah. Tem mais de 5.000 aposentados numa população de 15.000 habitantes. Então, e nós não. Tínhamos empregos, cada curtume daqueles empregava lá 400, 500 pessoas. Serra Malte empregava mais de 600 pessoas. As cooperativas empregavam mais de 1.000 pessoas. E tudo acabou. Pois é, vejam, é uma visão importante, porque é um passado aqui. O nosso programa também é visto no Rio Grande do Sul, em todas as regiões, Paraná, enfim, aonde que chega a internet, né? Situe para nós Getúlio Vargas dentro da geografia ali do estado. É no norte? Não, fica entre Erechim e Passo Fundo. Entre Erechim e Passo Fundo. E olha, não foi só Getúlio Vargas que sofreu. Se nós não tivesse tido a salvação que a Cooper Aurora levou para Erechim, Erechim também estaria em situação não tão bem. Por quê? A Aurora comprou frigoríficos em Erechim e manteve lá quase 3.000 empregados. Sim. A Cooperava adquiriu lá lojas e estabeleceu novas lojas. Empresas aqui de Chapecó. Então, e quando eu vim a Chapecó no começo dos anos 70, Erechim era quase o dobro do Chapecó. Olha só. Hoje não é nem a metade.
Erechim, nos anos de final de 60, já tinha emissora de televisão, geradora. Tinha o Campo do Ipiranga, que era um espelho de futebol no Brasil. Sim, o Colosso da Lagoa. Isto. Passo Fundo tinha indústrias fortes. Tinha lá a Pepsi Cola, tinha o Rossato que produzia máquinas, tinha tantos frigoríficos funcionando e acabou. E aí o senhor viu em Chapecó, de repente... Quem fazia muita propaganda para mim de Chapecó era meu irmão, Leonardo, que inclusive foi vereador aqui em Chapecó. E quando eu vinha visitá-lo, nós circulava e tal, e via, né, determinadas coisas que felizmente os olhos enxergaram, né? E porque não foi uma opção momentânea. Eu tinha até propostas para ir a São Paulo, tive convites até para... O senhor já atuava na área de direito, já tinha atuado na área do rádio e na rádio, também na área de direito. Eu fui diretor-geral da prefeitura de Getúlio Vargas por 5 anos. Uhum. A administração que nós assessorava criou a primeira cooperativa de eletrificação rural do Rio Grande do Sul em Getúlio Vargas. Se pensava em desenvolvimento. Uhum. Era uma visão que eu era do MTR antes de entrar na Arena. Uhum. O movimento trabalhista renovador do Fernando Ferrari. E nós lutávamos como bandeira do Ferrari pelo Estatuto do Trabalhador Rural, pelo Estatuto da Terra, por levar benefícios do Fundo Rural ao trabalhador rural que não recebia nada. Uhum. Tal qual lá em Getúlio Vargas, como Chapecó e região, o agricultor que caía num hospital tinha que assinar uma nota promissória, depois penhoravam a vaca dele, se tinha e tudo mais. Quanta vaca se foi, né? A vaquinha que dava o leite para fazer uma cirurgia de uma pessoa. Isso. Na família da minha esposa foi assim. Não, isso aí muitas vezes, felizmente é até bom muitas vezes esquecer, mas como nós estamos fazendo um resgate do histórico, do passado para o presente, saber que as coisas não eram tão fáceis. Tinha um bom hospital, inclusive eu era advogado do hospital, conseguimos, né, fazer bons contratos de aparelhagens e usufruíamos daquilo, né? Tínhamos uma escola técnica de comércio recomendada e muitas outras situações. A gente era fanático na terra que vivia. Só que uma desilusão que a gente também não condena quem ganhou. Quem ganhou, ganhou com o voto do povo. Sim. Mas as consequências vieram. O viés daquilo que era um entusiasmo. Nós tínhamos uma das praças mais bonitas do Rio Grande do Sul. Hoje, há uns 3, 4 anos fui visitar lá. Não é mais aquele jardim que quem passava por lá fotografava. Olha só. Doutor Alfredo, quando o senhor chega em Chapecó vindo de Getúlio Vargas, de mala e cuia, nos inícios dos anos 70, por aí, né? Sim. Que cidade o senhor enxerga? O que o senhor vê? Qual Existem panorama? Diferenças. Existem, mesmo pela vivência também na administração pública, a gente via que Chapecó tinha uma sociedade Amigos de Chapecó. Saque. Um voluntariado que entusiasmava. Eu frequentei desde a primeira EFAP que foi feita até a última que se realizou. Todas estive presente. Eu via as amplas ruas e avenidas de Chapecó, uma cidade traçada. Eu via que aparecia a olhos vistos a sociedade ativa, uma sociedade. Eu via que já tínhamos um frigorífico funcionando, a cooperativa se reinstalando
no frigorífico Aurora Marafon, né, que também representava um ponto econômico e de transformação de proteínas. Eu vi um comércio que já se apresentava ativo, e uma igreja que tinha um porte e que já era diocese. Olha aí, ó. E essas coisas contribuem Sim. para... Né, tínhamos, né, a Sociedade Hospitalar Santo Antônio, que depois de um tempo eu também fui advogado. Né? Tínhamos uma associação comercial e industrial que era ativa. Né? Então, todos estes eram indicativos. Né? Tínhamos o Colégio Marista, tínhamos o Colégio Santa Clara, que para o ensino fundamental eram referências. Já haviam também escolas públicas bem recomendadas. Sim. E isso facilita a pessoa poder mudar de residência. Porque tem que pensar também na família. Com certeza. E a comunicação, porque nós estamos falando aqui com o diretor do Grupo Condá de Comunicação, que são 3 emissoras de rádio, é o Clique RDC, um portal, tem o jornal também impresso, e, ao meu ver, né, estaria aí como o segundo grupo mais importante da comunicação de Santa Catarina, não sei se eu exagero. Hoje, Chapecó é o segundo polo mais importante. Chapecó no todo, no né? todo, No todo, Chapecó no todo, somado às suas... inclusive o nosso aqui também, do Diário do Iguaçu. Só tinha o jornal Folha do Oeste e a Rádio Chapecó. Só um jornal e a rádio. O jornal era semanal. Ah, era semanal. Semanal. Então a gente via essas perspectivas. Televisão não tinha. Não, as 2 geradoras de televisão, fui eu que fui convidado a instalá-las. Os 2 canais. Por isso que eu qualifico como o pai da comunicação aqui em Chapecó e sobretudo, a importância se agiganta quando que Chapecó se coloca como um polo no oeste, aqui no Grande Oeste, né? Tem um outro comparativo. Quando eu cheguei em Chapecó, haviam 11 advogados. Eu fui advogado número 12. Hoje, Chapecó tem mais de 1.500 advogados. Nossa! Haviam 6 médicos. Hoje tem 1.200 médicos. Tem umas transformações assim, mas isso foi no passar do tempo. Não foi aquela varinha de condão que tocava e transformava tudo. E também jovem, com vontade, com determinação, né? Com responsabilidade familiar, porque eu cheguei em Chapecó, já tinha 3 filhas, a única catarinense foi a minha 4ª filha. E a gente pensa também nesse aspecto da educação. Sim. E começou depois, logo nos primeiros anos, a Fundeste ser fundada para trazer o ensino superior aqui para Chapecó. Isso também foi, se me não equivoco, no fim de 70. E todos esses fatores, né, contribuíram para que a gente fizesse essa opção. Mas a opção não foi de um momento para outro. Eu tinha uma banca de advocacia muito bem organizada, em Getúlio Vargas. Eu dirigia a rádio lá, eu era o diretor da rádio, eu fundei a Rádio Sideral e colocamos no ar de uma cidade muda, passou a uma cidade que tinha voz. Então, todas essas coisas, né? A comunicação já estava no sangue já há muito tempo. Era uma necessidade, porque muitos ainda consideram o rádio, poucos, felizmente, né, como uma alternativa e tal. Mas em qualquer calamidade, César da Luz, o rádio está ali. Agora, em pleno século XXI, nas enchentes do Rio Grande do Sul, o que deu uma maior fonte de informação necessária foi o radinho. Foi o radinho. E atrás do radinho, você não tem um transmissor, você não tem uma rádio, não adianta, não tem o que escutar. Em países dados a ameaças de catástrofe, se
se aconselha a ter um radinho com pilhas, né? De Porque qualquer pode forma. faltar energia e a pessoa pegar. Mas aí, então, vem o Grupo Condá de Comunicação. Esse só veio a partir de 1974. Ah, teve outras iniciativas em termos de comunicação. Sim, logo que eu cheguei aqui, eu fui contratado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina para ser consultor jurídico. Eles abriram aqui uma delegacia, que era o meu ponto de referência, e 2 vezes ao mês eu ia a Florianópolis dar assistência lá, e também algumas vezes ao Rio de Janeiro e Brasília. Sim. Porque até 1970 ainda, Brasília era a capital do Brasil, mas, por exemplo, o IBRA, da oportunidade que hoje é o INCRA, o Fundo Rural, era tudo no Rio de Janeiro. O Ministério das Comunicações, porque eu também fui advogado da querida Rádio Chapecó, Olha, fui comentarista esportivo da Rádio Chapecó. Olha, teve essa parte, também não sabia. Teles da Silva tinha, né, a equipe Papagaio dos Esportes, e eu era o comentarista da Rádio Chapecó. Da Rádio Chapecó. E o Teles da Silva, aos berros, dizia: Torangue, advogado dentro e fora das 4 linhas. E nos dava assim Teles da um Silva. estímulo, né? Uhum. E as coisas evoluíram, felizmente, e estão evoluindo. E estão evoluindo, né? Isso que é bom. Não estão estagnadas. Não, felizmente não. E tivemos aí bons administradores para Chapecó. Alguns, talvez, também, na sua expectativa, embora não coadunassem assim, propriamente com o espírito de investidor, mas preocupados com outras causas que também são meritórias, mas governos não criam riqueza. Quem cria riqueza é o trabalho. Olha. Governo arrecada de quem trabalha. Esta é a verdade. Porque quem não produz vai dividir o quê? São realidades. Né? E, como advogado da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, nós compartilhamos fundação de mais de 40 sindicatos de trabalhadores rurais. A delegacia da FITAESC aqui de Chapecó conduziu o processo do programa fundiário de Chapecó. Porque, como advogado da federação, nós tivemos problemas de terras que estavam sendo despejados, centenas de agricultores. Certo. No caso de Mondaí Descanso, a Fazenda Flores Conceição, tinha um litígio aqui na Cachoeira e outras coisas mais, que para nós colocar o IBRA na época, depois INCRA na jogada, nós tínhamos que obter um decreto presidencial de declaração de zona prioritária de reforma agrária para aí ser instalado o projeto fundiário. Aí vinham verbas, vinha uma estrutura para medir terras, fazer demarcação de terras e tudo mais. E todos esses conflitos, à época, que eram até perigosos, foram solucionados, porque tinha suporte na lei, mas precisava preencher os requisitos da lei. É um grande mestre. E a gente tinha experiência muito nesta área fundiária. Sempre muito estudioso. Não, isso, olha, sinceramente, o embasamento jurídico, a faculdade concede a boa oportunidade. Mas a pesquisa, a boa formação, e a gente muitas vezes, eu inclusive quando lecionei aqui na Faculdade de Direito, eu muitas vezes via como era importante tão somente a figura do professor. Porque não tinha internet, não tinha nada. O negócio era nos olhos, era no livro, era no comentário. Na aplicação. Na aplicação. E me recordava também da querida Getúlio Vargas. Eu fui professor do curso de contabilidade lá no Rio Grande do Sul, embora jovem, mas tive uma experiência em contabilidade
desde os 15 anos. Uhum. Então, é um somatório. E isso faz com que a gente sinta todas essas situações para poder levar o conhecimento. Eu, por exemplo, das minhas 4 filhas, 2 tiveram a formação em Chapecó, as outras tiveram que ir a Curitiba. Não tinha faculdade em Chapecó. E hoje Chapecó Hoje já tem contempla, boas né? faculdades. Hoje Universidades. E antes a gente sentia a dor da saudade, né, de ver um filho partir para buscar o conhecimento. Eu fui um exemplo, o Jean foi para Santa Maria. Santa Maria. Né? E então as coisas se sucederam, felizmente. Em 1974, o meu irmão assumiu a presidência da Associação Comercial de Chapecó por 2 mandatos. Então nós participamos, me recordo, em 74, participamos de um movimento que já se falava em ferrovia para fazer um ramal ferroviário de Chapecó, Passo Fundo e Juí, para levar as nossas exportações Chapecó, Passo Fundo e para Juí. o porto do Rio Grande. Né? Mas as coisas não Isso em eram 1974. 74. Pena que não evoluiu, né? Pois é, mas até Ainda hoje não está... estamos sonhando ainda com um projeto. Eu, sinceramente, não sei se vou ouvir o apito do trem em O Chapecó. apito do trem. E o bate-casco, o próprio nome diz, né? De vez em quando nós estamos batendo casco nesse mundão velho. Estava lá em Santa Maria, Era um centro ferroviário. era um centro ferroviário. Já em 1880 já estão dando início à estrutura da estação e tal. Hoje está meio que abandonado também, né? Mas, mas sabe já que... teve o seu apogeu. Mas historicamente, o sistema ferroviário até foi muito desenvolvido no tempo do Império, mas controlado por processos internacionais. Como a Argentina era a bola da vez, a Argentina tinha o trem com bitola larga, para não se comunicar com o Brasil, que tinha bitola métrica estreita. Tudo para não integrar. Nós tivemos aqui a concessão da ferrovia por 100 anos para Development Colonization, não sei o que lá. E eu tive até que fazer um expediente com base na situação de que alguns grupos lá, não sei de que origem, estavam ainda pleiteando que não tinha vencido os 100 anos porque não existiam cláusulas tão fortes. Olha e só. desapropriadas 100 quilômetros para cada lado da ferrovia. Era uma situação. Bem, nós vamos fazer aqui uma pausa nessa... Às vezes o pessoal está em entrevista, pode ser que se entenda alguma entrevista, mas eu gosto de chamar aqui um achar, numa conversa, né? E a gente está aprendendo neste bate-casco muita coisa, porque a gente não viveu, né? E está tendo essa chance de voltar ao passado e vir para o presente e entender um pouco mais do processo econômico e cultural dessa grande região aqui que se confronta. Tem gente que diz que o Rio Uruguai divide, né? Ele une aqui o Rio Grande e Santa Catarina, né? Nós vamos para as mensagens dos nossos apoiadores e depois nós vamos falar de tradição gaúcha, que eu sei que o senhor tem ligação com o assunto. Buenas, meus amigos, Samuara e Shell, V-Power 100% de limpeza dos resíduos. E o Samuara com uma estrutura fantástica que só os grandes postos do país têm. Com Samuara e Shell, você sempre vai mais longe, tchê! Dom Bosco Joalheria e Ótica, no coração de Chapecó. Dom Bosco, presente que não dá pra esquecer. Dom Bosco. Dom Bosco. Bem, estamos recebendo então o Dr. Alfredo Lang, que nessa quinta-feira, que passou aí, dia 12, recebeu o título de cidadão catarinense.
E ele já recebeu já anteriormente aí a comenda do mérito catarinense, cidadão honorário de Chapecó, e ele tem também um vínculo com a tradição gaúcha, como não ter, né, diretor do Grupo Condá de Comunicação, 13 emissoras de rádio e outros serviços, né, que o rádio também traz todo esse lado da tradição gaúcha, mas ele tem uma participação mais efetiva. E tem o reconhecimento de um gaúcho aqui que é conhecido no Rio Grande também, que trabalhou lá na Guaratã, em Santa Maria, teve uma passagem por Rádio Farroupilha e tal, e veio para Chapecó e trabalhou aqui. Vou chamar ele, uma entrevista que ele deu em 2021 e faz um reconhecimento muito especial ao doutor Lang. Vamos acompanhar. Me plantei em Chapecó em 77 e aqui, hoje, já estou com seus 80 e pouco e entrei com 39 anos, 44 anos. Agora, César, muito eu quero deixar bem claro, Mandurinha só não faz verão. E eu aqui estive, senhores, um dos maiores ajudantes no tradicionalismo, que chama-se Alfredo Lang, diretor, presidente da empresa Rádio Super Condá 610, era na época. Hoje nós estamos na FM 98.9. Portanto, senhoras e senhores, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a toda essa juventude e não deixe cair a bombacha, não deixe cair o chapéu no chão. Não cedamos por derrotado. Vamos até o fim, porque vocês, assim que eu venci, os senhores também vão vencer na luta. Mas, Paulo Raimundo, um grande abraço para ti. Saudades. Faz horas que não vejo, mas ele me manda recados na rádio, no programa Chama Nativa, que a gente aí apresenta, né? Há 24 anos lá na Condá. Doutor, o que achou do chasque do Paulo em relação ao senhor? Não apenas em relação a nós, mas o Paulo Raimundo tem muitos méritos que muitas vezes o tempo apaga. É verdade. E verdadeiramente daria para se dizer que o tradicionalismo de Chapecó correu nas veias do Paulo Raimundo. Correu nas veias do tradicionalismo. E ele soube enfrentar até determinadas restrições contra o tal do gauchismo. E posteriormente as coisas evoluíram de tal forma que, se não fosse a semente e participação dele, as coisas não teriam ocorrido. Mas olha que depoimento, hein, Paulo? O Paulo Raimundo veio com muito entusiasmo. Aliás, mesmo quando tinha seus problemas, como todos têm, ele sempre soube superar, principalmente quando ele estava à frente do microfone. Ali acabava a tristeza, acabava tudo, e ele, com aquele entusiasmo, com aquela ênfase, sabia conduzir e recordar. Quanto o Teixeirinha deve ao Paulo Raimundo, quanto muitos músicos, muitos conjuntos tradicionais, e ele próprio teve músicas registradas que ainda hoje tocam no Brasil. Paulo Raimundo é uma figura. Pena que tudo se passa nesse mundo. Está lá com uns 80 e tantos anos. Eu acho que já está beirando os 90, sabe? E ele me disse um dia, César, eu acho que faz uns 5 anos, vou parar de laçar. Eu disse, mas por que, Paulo? Achei até que estava com problema de saúde. Ele disse, não tenho mais lugar para guardar troféu. Era muito espirituoso, né? Por exemplo, a fundação do CTG Vaquenos do Oeste teve a participação direta do Paulo Raimundo. A rádio dava suporte, porque não adianta gritar na esquina ou fazer uma reunião ali convocando interessados se as coisas não acontecessem por uma comunicação geral. E não só de Chapecó, da região.
É. Quantas sementes brotaram do Vaquianos do Oeste? Oh. Então são essas conquistas. E antes do Vaquiano, ele me falou que ele fez um acampamento ali perto do Banco do Brasil, acho que era até perto da rádio. Perto da rádio. É. Fez Tinha que puxar acampamento. fio lá de cima da rádio. Ah, porque- mas tá aí, ó, porque ele disse assim, ó, ele fez o desfile em 78 por ali e A primeira cavalgada na Avenida Getúlio Vargas aham. surpreendeu todo mundo. e ele disse que foi falar com o Dr. Lang. Dr. Lang, eu queria fazer isso e tal, o senhor me apoia? Vamos junto. Então até fio puxaram lá para sustentar a energia elétrica, E já houve um microfones bom e tal e comparecimento. coisa. Sim, eu até a fotografia. Produção, coloca aí a foto aí. Olha aí, ó, viu? É bom esses registros. E povoeiro. E daí nasce a semente para os Vaquianos do Oeste. Isso. E E hoje veja que para a época em 79, daí os Vaquianos. o Vaquianos marcou presença. Ah. E quantos, né, afiliados do Vaquiano em tese? Porque O Índio Condá. hoje são 7 CTGs, né? Tem uns Tem que tem uma grupos estrutura folclóricos pequena. e tal, né? Mas já passa de 10 entidades. Mas veja, por exemplo, o acampamento Farroupilha. Barbaridade. Quem a gente convida para a época fica surpreendido de ver um acampamento Farroupilha organizado, com apresentações muito qualificadas, com a participação de todos os empresariado, profissionais liberais, de todas as categorias. E o gauchismo, uma expressão que muitas vezes não representa bem, né? Porque muitos dizem, não, Santa Catarina não é gaúcha, é gaúcho sim. Eu digo isso. Olha aí, ó, é um gaúcho de Getúlio Vargas que está dizendo isso aí. Né? Veja, por exemplo, os Gaúcho, bailes sim. da Prenda Nova. Os bailes da Prenda Jovem. A Prenda Jovem superou a tradição que Chapecó tinha do baile das debutantes. Grandes bailes. Não, e veja a forma com que se conduzem os CTGs no respeito à tradição, no respeito à cultura e na familiaridade que o CTG congrega. Uhum. A pessoa tem orgulho de dizer, eu pertenço a tal CTG. É uma verdade. É uma verdade. Que bom que seja assim, né? Porque ali une do netinho ao vovô, né? Não, e independentemente, todos acolhem aqueles que vão lá para verdadeiramente se divertir. Você não vê registro nenhum de briga, de coisa em baile de CTG. Ah, lá, puxa, veja que Chapecó realmente, desde aquele desfile, né, do Paulo, lá em 1978, vem se transformando num dos municípios... Acontecimento. Com acontecimentos, né? Não são somente galpões, né? São eventos e tudo que vem, né? Mas teve o senhor um dia me contou que teve um grupo aqui que também fazia, antes ainda do Paulo... O Francisco Norberto Bonner, que era o proprietário da Rádio Chapecó, construiu um CTG particular e também incentivou. Mas não foi assim um CTG coletivo, não foi. Ele construiu, aparelhou, lutou para que bons acontecimentos se registrassem e, posteriormente, aquela chama veio, meia fraquinha de saída, mas se expandiu como um fogaréu. Tá aí, ó. A gente resgatando, né? Um pouco da cultura, e a gente aqui se estendeu na conversa e se estenderia muito mais, né? Mas a gente sabe que o doutor Alfredo tem compromisso aí logo em seguida, e a gente poderia falar de uma coisa aqui, mas eu vou deixar para outra hora. E ele tem um conhecimento
muito grande, sei que vai me trazer muita coisa. O estado do Iguaçu. Foram lutas. Foram lutas, né? Mas desse assunto nós vamos tratar outra hora, o estado do Iguaçu. Doutor Alfredo, eu fico agradecido pela sua presença e essa honraria que o senhor recebeu, que é para poucos, né? É para poucos que se diga. Um gaúcho lá de Getúlio Vargas, cidadão catarinense, no centro recebendo essa honraria, a sociedade presente no centro de eventos, um evento muito bonito. Seu sentimento? Olha, verdadeiramente, o ser humano, ele vive também de emoções. E, nesse sentido, eu fui colhido totalmente de surpresa, porque até tivemos que cancelar algumas agendas, porque a Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Marcos Vieira, aprovado em lei pela unanimidade da Assembleia Legislativa, nos proporcionou essa distinção. Eu já havia me considerado feliz por ter também recebido o título de cidadão honorário de Chapecó há 25 anos, e o que também me fez muito feliz, e agora podendo compartilhar com a minha família, que já hoje, com mulher, Clara Miriam, filhas, Yara, Luciana, Daniela e Raquel, 6 netos. Família bonita. E já netos meio compromissados, né, que se estendem, né? E isso traz uma felicidade que vocês não imaginam. E também já resolvido o problema de uma sociedade familiar que se encaminha. Nós temos todas as nossas ações aqui dirigidas pelo conjunto familiar. Isso me enobrece muito. E quando a gente recebe algo que não se imagina, certo, mas que toca. Verdadeiramente toca. Imagina. E ainda umas diferenças incomuns. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina me entregou o título numa sessão da Assembleia Legislativa em Chapecó. É algo assim, para quem nem sonhava com isto, é uma surpresa agradável que eu quero compartilhar com todos. Porque da mesma forma que por 55 anos eu tive envolvido aqui com participação ativa, a gente não pode ser muitas vezes tão modesto. A gente coparticipou. Eu poderia nominar uma série de situações onde, felizmente, o conhecimento que tínhamos a propósito e a respeito de muitas questões foram favoráveis para que também a gente progredisse. Não foi assim só vitórias coletivas. Tivemos também boas raízes de estabilidade. Isso é gratificante. Chegar aos 81 anos sem problemas, muitos de saúde também já superados, e o tempo é inexorável. O que virá, virá. Então, eu queria compartilhar com todos os chapecoenses, com todos os radiodifusores do oeste de Santa Catarina, também do Rio Grande, e por que não dizer do Paraná. E também queria compartilhar, né, com os nossos co-irmãos hoteleiros, também com os investidores que acreditam em investir aqui na terra de Condá. Porque o importante, claro, cada um vai investir onde deseja, onde quer, onde tem a sua tendência. Mas esta região se consolida muito na crença de que Chapecó ainda vai prosperar. Muitos analistas, quando a gente discutia sobre alguns investimentos, falavam, olha, cuidado com a bolha, cuidado com a bolha.
Eu estou ouvindo há 20 anos essa bolha. Cuidado com a bolha. E a bolha não explodiu, a bolha continua crescendo e com raízes. Quero cumprimentar os administradores que passaram pela Prefeitura de Chapecó, a Câmara de Vereadores nas sucessivas legislaturas, que levaram muito alto o espírito de bem-estar para a coletividade, ao invés de radicalismos partidários e ideológicos. Isso também é uma força que impulsiona Chapecó. E, com isso, no fim, se beneficia a todos. E aqueles que não se beneficiam do seu progresso vão compartilhar com tudo que aquilo que se produz possa também fornecer amparo, pode fornecer ações sociais qualificadas. Sim. E podem quase se dizer, aqui não se passa fome. Isso é um prodígio. É Chapecó. E agradecer ao Diário do Iguaçu, ao Leno. Ao Leno, patrão Leno. Não, porque você é um lutador. Se nós formos falar da imprensa escrita, poucos jornais sobreviveram. Inclusive jornais de renome. E aqui na terra de Condá, o Leno, capitaneando com o grupo qualificado que ele tem, mantém um jornal que circula, que é lido, que exerce influência e que contribui também. Mas E o meu muito obrigado. A gente que agradece, e para o senhor eu tiro o chapéu. Como não tirar o chapéu, né, para um taura de Getúlio Vargas e aquerenciado aqui em Chapecó, que ele ama, e isso foi expressado nas palavras, e um verdadeiro mestre que a gente tem aprendido com ele a cada encontro. Né? A cada encontro. Eu estou lá há 24 anos na Condá FM, todos os domingos com o Chama Nativa, das 8 às 10 da manhã, e igualmente trazendo o meu trabalho com todo o coração aqui no Diário do Iguaçu, há 22 anos com as páginas. Esse jornal é impresso e é diário. Eu trago 2 páginas por semana e o programa Bate Casco aí que está já quase completando 5 anos. Eu vou ficando por aqui agradecendo ao senhor, a senhora, o guri, a guria, pela amável companhia. E agradeço ao patrão lá de Riba, que me deu saúde e permisso para que eu estivesse fazendo aqui, sobretudo o que amo. Trazer a nossa cultura, o nosso povo, né, a sua prosa, os seus conhecimentos. A gente vai deixar para vocês aí um pouquinho da música Um Canto a Chapecó, que é um verdadeiro hino, escrita pelo Dr. Silvio Smigewski, um chapecoense, e Pantalhão Gonçalves Leite, de saudosa memória, lá de Passo Fundo, musicada aí pelo Herman Péricles e interpretada pelo Cristiano Quevedo. Fica com vocês. E eu vou ficando por aqui com o meu muito obrigado, tchau e graças. Me queiram bem, que não custa nada. Por aqui construí meu Chapecó, desbravando os horizontes dessa terra. Por aqui construí meu Chapecó,